pelo atraso, 5 grandes empreendimentos tramitando dentro de Abadiânia hoje. Isso é o progresso. Gente, isso é o progresso. Eu cresci em Abadiânia. Eu escutei a vida inteira, Abadiânia não cresce, Abadiânia não muda. Agora que a gente tem a oportunidade de abrir as portas da cidade para empreendimentos, nós não temos estrutura. Eu tenho 5 AVTOs paradas em cima da minha mesa. Porque eu não posso concedê-las porque a gente não tem água para oferecer para esses investimentos. Está aqui a dona Neuza, que tem enfrentado com a gente um problema grave. Como que a gente vai oferecer água? Houve negligência. Não é culpa do empreendimento dela. Não é culpa do engenheiro. A culpa foi do serviço que assumiu a responsabilidade de fornecer água para ela e hoje não dá conta. A gente está quebrando a cabeça. O nosso engenheiro com o engenheiro dela para poder ver qual que é a alternativa que a gente vai dar, porque as pessoas estão comprando lotes. A gente precisa vender lotes, a Abadiânia precisa crescer, e aí vai crescer como? Vai crescer como? O que a gente está querendo propor para vocês é uma discussão sadia, um diálogo, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que discutir isso daqui. A gente está com um sistema que está extremamente defasado, eu não me canso de dizer isso. Hoje eu estou à frente dele, mas e amanhã? A outra pessoa que virá, será que ela vai ter o mesmo comprometimento, a mesma preocupação? Eu sou morador de Abadiânia, se faltar água na sua casa, falta na minha. A mesma tarifa que você paga, eu falo. As mesmas dificuldades financeiras, nós estamos passando pela mesma conjuntura política e econômica. As dificuldades financeiras são comuns. São comuns. A preocupação, e eu agradeço muito a fala do Davi, que quando o projeto foi encaminhado para cá, houve todo um burburinho que ia subir 70% e juntou com a conjuntura política do nosso país, a conjuntura econômica, e a gente perdeu o controle porque faltou isso daqui, ó. Faltou diálogo. Faltou diálogo. Então, vocês imaginaram o que aquele texto dizia, cada um interpretou de uma maneira e o que aconteceu foi isso. Uma saturação das opiniões. Eu acho que a gente está aqui hoje para discutir, eu quero mais ouvir vocês, estou aqui à disposição para esclarecer. O nosso sistema é falho, sim, e eu já assumi isso aqui dentro dessa casa de leis. O nosso sistema de água ele é falho, o de esgoto não era não, mas agora está ficando. O nosso volume é muito grande. Então, problemas que eu não enfrentava no ano passado, o ano passado eu estava tranquilo. Nessa época eu estava tranquilo. Estava fechando os meus balancetes, era mais ou menos na época da festa a gente estava envolvido com outras questões, com outros problemas, que a conjuntura desse ano é totalmente diferente. Se a gente não tomar uma medida, uma decisão, para os próximos anos vão ser muito piores. Muito piores. Pois não. Tá, aumentar para 60%, é a discussão que ele levantou aqui. Como que a gente chegou no cálculo de 70%, de mais 20, 50 mais 20? Nós sentamos, estudamos todo o sistema de esgoto de Abadiânia e identificamos quais os pontos que precisam ser trabalhados. Hoje são 3, cadê o pessoal do esgoto? Não está aqui. São 3 elevatórias, né, se eu não estou me enganando. As 3 elevatórias, o que são elevatórias? O esgoto sai da sua casa e são 3, né, Luciano? E precisam ir para algum lugar. Então esse esgoto ele é dimensionado geograficamente através de questões de nível para dentro de uma grande peneira. Essa peneira tem uma bomba que vai bombear esse esgoto para a rede grossa, para a condução grossa e vai levar para a estação. Todas as 3 bombas estão defasadas. Todas as 3 bombas. Chegou um ponto tão grande de saturamento, que nós tivemos que licitar uma empresa para dar manutenção, porque a gente já não justificava mais os gastos de tanta manutenção que a gente tem dado. Desculpa, manutenção não, é reparo, é correção, porque não dá para fazer prevenção, a gente não consegue desligar essas bombas, são ligadas 24 horas. E agora com a questão da chuva, infelizmente a drenagem pluvial de Abadiânia ela cai dentro da rede de esgoto, então, em alguns pontos. Então aumenta mais ainda o volume. A gente identificou o que precisa ser trocado, o que precisa ser feito e chegou a um montante, a um valor X. A gente não consegue de forma alguma pagar e substituir e trocar e dar manutenção imediata em toda a rede de esgoto. Então a gente calculou para médio e longo prazo. Então esse aumento de 20% sobre o valor da tarifa de esgoto, isso a médio e longo prazo vai possibilitar aos SAAs, além da contrapartida para os recursos que o prefeito tem angariado a nível federal, a manutenção, a ampliação, o reparo, a substituição de vários componentes que do esgoto já não são trocados há muitos anos.
Então, a base de cálculo para aumento de 20% sobre o valor de tarifa de esgoto foi calculado desta maneira. Isso pensando a médio e longo prazo. Alan, essa lei, ela vai ter... Só um minuto, eu gostaria que vocês fizessem a pergunta no microfone, porque tem a rádio, e aí se só o Alan responder, as pessoas que estão nos ouvindo, elas ficam meio perdidas no acontecimento, no que está acontecendo aqui. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Alan, eu gostaria de saber se essa lei, sendo aprovada, vai ser investido esse aumento na rede de água e também na de esgoto. Vocês estão pensando nos dois pontos? Porque, pelo jeito, os dois pontos estão dando problema. A sua pergunta é muito pertinente. Quando a gente fala de aumento da taxa de tarifa de esgoto, a preocupação, quando eu sentei com o Fabrício, isso no ano passado, e a gente chegou dentro do gabinete e apresentou isso para o Zé, a preocupação foi já pensando na saturação da rede de esgoto. Para sistema de água, a gente tem recursos já pleiteados a nível federal, então 7 milhões. Desses 7 milhões, 5 milhões serão gastados em Abadiânia e 2 milhões, não nessa proporção. A gente está sentando e discutindo ainda, hoje a gente alimentou o sistema para definir realmente o que vai ser feito. Nós pagamos R$78 mil num projeto amplo, que contemplou Abadiânia e o distrito de Planalmira. São as grandes preocupações da nossa administração. Então hoje isso tem nos tirado o sono. Então esses 7 milhões, 5 milhões serão investidos na rede de água de Abadiânia e também 2 milhões em Planalmira. Lá a gente precisa substituir a adutora, construir um novo reservatório, levar em consideração as dimensões geográficas, porque aquele reservatório não atende a toda a população de Planalmira, e Planalmira também tem crescido muito. A gente está muito preocupado com relação ao progresso. Esses 20%, eles serão, no primeiro momento, destinados a um fundo específico. Então, dentro do SAI, a gente, como na saúde tem os fundos específicos, nós temos um fundo. Para angariar esse recurso, nós precisamos, nós criamos, né, Fabrício, um conselho municipal, o primeiro conselho municipal de saneamento básico de Abadiânia, que vai fiscalizar e vai controlar. Então, esse dinheiro, esses 20%, é para ser administrado na manutenção, na recuperação e na ampliação da rede de esgoto. Para a rede de água, a gente tem um outro recurso. Isso, tem um outro recurso. Então esse aumento ele é mais específico para a rede de esgoto. Para a rede de esgoto. Nós precisamos. Nós não temos 100% de esgoto, de coleta de esgoto sanitário em Abadiânia. Falta ainda a rua 17 de setembro e o bairro Vila Almada. Ali do Odilon, da rua 17 para frente. A gente pensa que com recursos próprios, se Deus quiser, no ano que vem a gente consiga fazer uma licitação e estender essas redes de esgoto, tanto na 17 quanto do Odilon até a Vila Almada. Aí a gente vai contemplar 100% de esgoto sanitário em Abadiânia. Tá. Eu não estava presente, mas o Fabrício me lembrou agora há pouco com relação à sua questão. O aumento de 20% sobre a tarifa de esgoto, a princípio, será revertido à manutenção e reparo do sistema de esgoto. E uma vez, vocês não fazem ideia do quanto que a gente precisa retirar hoje. Não tem ninguém da contabilidade, a Cristina não pôde estar presente, mas vocês não fazem ideia do quanto que a gente tem tirado da água para investir no esgoto. Então, a médio e longo prazo, a gente vai ter mais dinheiro para poder gastar só com a água, porque a gente tem o recurso do esgoto, a gente tem o valor do esgoto. Hoje não existe uma conta separada. A Caixa Econômica e o Bradesco não me passam os valores diferenciados. Você paga a sua tarifa de água, lá contemplando 50% de esgoto, e ela faz um repasse para a conta do SAI, e não existe essa discriminação, essa quantidade X é de água, essa quantidade X é de esgoto. Então, nós dividimos. Então nós estamos gastando muito, mais do que no ano passado, com o serviço de abastecimento de esgoto. Não deu, infelizmente, para a gente montar um dossiê para apresentar para vocês, né, com relação aos gastos, mas para o futuro a gente pode sentar com a contabilidade e lançar para vocês, que a gente tem gastado com manutenção, com reparo. A gente tem equipe de esgoto que é pequena, então o que a gente fez?
conversou com os nossos servidores e está fazendo rearranjos dentro da estrutura administrativa do SAAI para que os funcionários da água também atuem dentro do esgoto. Tamanha a demanda de serviços do esgoto. Sabe, eu agradeço demais aqui que eles têm aceitado, numa boa. A gente precisa fazer isso. O que está acontecendo é isso. A gente está no nível de saturamento tão grande, que a gente não sabe mais o que faz, de onde que tira. Mas deixa eu te perguntar, investindo esses 5 milhões na água, podemos dizer que o problema de água será solucionado? Não. Esse é que é triste. Não, eu não posso afirmar e fazer esse compromisso com você jamais. Vai ser um paliativo, por um tempo, muito pouco. Para resolver, para ficar 20 anos, homem, seria 31 milhões de reais. E aí a gente ia captar a água do Cavalinho, que já tem vantagemzinha ainda. A nossa água ali, no meado de setembro, correu muito pouca água de sobra da água que veio para cá. Então esse aqui é o nosso maior problema. Para resolver isso, a gente teria que captar a água do Capivari, esquecer aquela estação lá, fazer uma outra lá no Capivari, com todo o processo de tubulação e de bombeamento para aqui, e que está orçado em 31 milhões de reais. Então, quer dizer, se Deus permitir que o ano que vem a gente consiga mais algum recurso, por que é que nós vamos investir esses 5 milhões aqui? Nas caixas e na ampliação. Porque lá na estação, não podemos investir dinheiro lá porque ela está com os dias contados. Então vamos rezar demais para resolver essa questão e poder ter condições de captar água lá do Capivari e fornecer água à vontade para a população. Hoje, por que é que o Belo Horizonte tem muito problema de falta de água? Porque lá é mais alto, a água não é suficiente para todo mundo, aqui consome, não chega para lá. Então essa que é a nossa realidade. Nós vamos construir uma outra caixa d'água lá no Belo Horizonte, vai melhorar, não, vai amenizar, não é a solução. A solução seria por 20 anos, se a gente tivesse conseguido os 31 milhões de reais. Aí é que a condição de sanar o problema por 20 anos. Daqui a 20 anos era outro problema. Como foi o que aconteceu aqui. O sistema foi construído e ele está com 31 anos. Ele é construído para 20, então nós estamos com 11 anos defasado. Essa ampliação que nós vamos fazer hoje, se ela tivesse sido feita há 11 anos atrás, hoje a gente não tinha problema. Então essa é a nossa realidade. Muito pertinente a sua, só para pontuar, para a gente poder finalizar, o que me causa muita estranheza é as pessoas que nos criticam sem ao menos ter parado para escutar o nosso lado. Eu sou de Abadiânia, essa preocupação com o abastecimento de água, isso já povoa o meu intelecto e as discussões lá em casa há muitos anos. Há muitos anos, eu pequeno na mesa e a gente já havia essa discussão, do mesmo jeito que existe na casa de vocês. A diferença agora é que tem um prefeito que bateu no peito e tomou um problema para ele. Essa é a diferença. Porque antes a gente só murmurava dentro de casa. Como eu vejo muita gente murmurando aqui, E a minha opinião é que o ato de murmurar é para os fracos. Eu acho que quem tem coragem tem que pegar o microfone e falar. Aqui é o momento de falar. Então, se você tem vontade de falar, de apontar os defeitos, ou de propor uma sugestão para o serviço de abastecimento de água e esgoto de Abadiânia, ou para o prefeito Zé Diniz, tome o microfone na mão e fale. Murmurar é para os fracos. A gente está aqui para discutir, é para falar, é para dialogar. A gente murmurava lá em casa. Agora a gente vai discutir. Não estou destratando em momento nenhum. Ao cidadão. O cidadão, querendo ou não, a gente paga imposto. Eu também pago. Mas você é nosso funcionário. Eu acho que Você sabe. desce lá embaixo para olhar. Presidente, eu queria fazer uma pergunta para o... Eu acho que tem que ter muito respeito. Posso fazer a pergunta? Primeiramente, queria agradecer ao Alan Basco, diretor do SAAI, por estar aqui fazendo esse esclarecimento. Agradecer também a Polícia Militar, que está aqui acompanhando essa audiência pública. Alan, eu quero fazer uma pergunta
pertinente aí a questão da água. Quanto que você gasta para tratar essa água, jogar ela nas torneiras e quanto que é gasto também para devolver ela para o rio? Quais são os valores? São iguais, são diferentes? Como funciona isso? A sua pergunta ela é bem pertinente e o SAI ele tem um número X de faturamento mensal. Não que o nosso faturamento daquilo que o SAI fatura, o Davi já esteve, ele sabe o que eu estou dizendo, a gente fatura um número X, mas a gente acaba arrecadando um valor Y. Infelizmente, o nosso percentual de inadimplência cresce a cada dia e isso não é culpa do nosso consumidor, é culpa da conjuntura política e econômica do nosso país, do nosso estado. A gente sabe e compreende. Então, o percentual de inadimplência subiu demais, vertiginosamente, principalmente esse ano. Então, a gente chegou ao ponto de saturamento mesmo financeiro no mês de julho. Então, foi o pior mês de arrecadação do SAI. A gente passou apertado mesmo. A gente suspendeu todas as compras, a gente tem trazido em dias o pagamento dos nossos fornecedores, dos nossos funcionários, mas não está fácil. A gente fatura, a gente vai falar, assim, eu não sei o valor exato, mas a gente pode formular um relatório contábil e encaminhar à Câmara nas próximas sessões, eu não vejo problema algum. Mas o que a gente tem mais ou menos em média faturado mensalmente gira em torno de 230, 250 mil reais. Desse faturamento a gente tem uma inadimplência que beira os 50%, 55% e no mês de junho ela atendeu 60%, ela atingiu 65% de inadimplência. A gente tem uma janela de 30 dias, assim como a CELG e agora a Enel também tem, para atraso da fatura de água. Então é permitido ao consumidor um atraso de 30 dias. Após esses 30 dias ele entra na ordem de corte, assim como é em outras companhias do nosso estado, como é na companhia elétrica. A gente tem o valor X de folha e o valor X arrecadado. Hoje a gente tem gastado mais ou menos, depende muito do mês, depende muito o serviço de água e esgoto depende muito se chove ou não. Quando chove, a gente acaba, pelo incrível que pareça, a gente acaba gastando mais em alguns aspectos, e quando não chove, a gente acaba gastando em outros. O valor exato eu não tenho. Mas hoje, para tratamento de água, para mandar para a cidade, a gente deve estar gastando mais ou menos em energia, insumo, uns 130 mil reais. Obrigado. Sim, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu peço, né, ao diretor aí do SAI que respeite, né? Querendo ou não, a gente é cidadão aqui, né? Ou ninguém paga água aqui. Paga imposto. Como é que a prefeitura arrecada? Não é com a gente, não? Ou é sozinha lá que ela produz tudo? Outra coisa, o prefeito, não sei se vocês sabem, na campanha dele, do lado do Belo Horizonte, se alguém tiver filmagem aí, manda para ele. Ele prometeu que ia resolver o problema da água lá. Se quiser, pode ir lá. Tem muita gente lá que sabe disso. E outra coisa que eu quero dizer aqui é que tá bom. Vocês falaram aí, né, que a Badiana, o sistema era lá era para ser 3 mil habitantes, mas querendo ou não, tem alguém aqui que não paga água, a conta não vem, nem um mês de água. Tem algum vereador aqui que a conta não vem um dia sequer água? Eu peço que resposta. Pois é, mas está na hora, meu filho. Já que você quer sentar, vamos. Quanto é que arrecada? Sai arrecada todo mês. Qual o gasto que tem? Já que vocês são fiscais, vamos trabalhar também. Senhor presidente, eu Eu gostaria peço. de uma parte. Acha que para que a nossa reunião pudesse acontecer de uma forma gentil, de uma forma ordeira, Peraí, eu tô... que disponibilizasse Agora vai entrar na fala dele? para que ele fizesse uso da palavra, para a gente evitar esse tipo de exaltação, porque senão Não, isso aqui vai peraí. descambar para um Peraí. Quem traz foi bom, tipo de discussão. Tá bem aqui, ó. Assim, eu Tem câmera, já podia reservar aqui podia liberar para ele
Isso, o Nadiel já estava falando, Nadiel, pode continuar com as suas explanações. E logo em seguida cada um tem o seu tempo. Eu acho que nós temos que conduzir aqui com ordem e decência, gentileza e educação. Na maneira da gente falar que nós não precisamos tratar um assunto tão importante, um assunto tão polêmico, de forma desordenada. Vamos manter aqui Então vai ser as regras do jogo agora. Cada um, né? Pode continuar. Escreva as regras do jogo pra gente conversar. Não é regra. Não, o senhor falou, né? Regra do jogo. O senhor falou. Senhor presidente, eu acho que cabe a vossa Eu especialidade. só quero me explanar, porque o pensamento. O raciocínio já foi. Vamos dar continuidade, Nadiel, nas suas palavras, né? Pode ficar à vontade. Eu estou com o problema da minha agenda aqui de tempo, para a gente ter um tempo, marcar o tempo, né? Para eu tenho que, infelizmente, vou ter que me ausentar. Né? Eu tenho outro compromisso, eu tenho as crianças lá de São da Luz me esperando para levar um banquete para eles. Né? Então, quer dizer, eu queria pedir desculpa e licença de todos vocês, a audiência vai continuar. Quem vai discutir é a isso. E eu queria pedir desculpa para vocês para me ter que adiantar para mim e cumprir o restante da minha agenda. E espero que as coisas aconteçam dentro da normalidade, dentro da tranquilidade, da mesma forma que começou. Agradeço, prefeito, mais uma vez. Nadiel, gostaria, né, que você desse continuidade aí nas suas perguntas, nas suas reivindicações, né, pelo prazo aí de uns 5, 7 minutos. E logo em seguida, né, se algum vereador, né, se sentir à vontade a responder alguma pergunta do Nadiel, algum questionamento, ou também, se o diretor do SAI quiser responder, todos terão o seu tempo, né, assim como todos que estão aqui, quem quiser falar também terá o seu tempo. Eu acho que eu sou um cidadão. Isso, está falando. Eu queria só que você respeitasse, me respeitasse, só isso. Eu não tenho culpa do vereador, saber. Já que quer regra, vamos colocar as regras aí, pessoal. Fala assim, fala assim. Mas todo mundo está entendendo. Pois é, todo mundo aqui paga a sua conta de água. Ou seja, lá, quando ele diz, o prefeito está saindo agora, ele diz que a água era para 3 mil habitantes, né? Subiu. Não está recebendo, não? Fica 2 meses sem pagar aí para ver se não corre sua água. E aí, qual é a arrecadação? A gente quer transparência também nisso. Vocês só querem aquela parte. Não, a gente aumenta o imposto do povo. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu dinheiro é melhor, igual o diretor falou. Não, eu pago também meus impostos. Ou seja, será que o dinheiro dele é melhor que o meu? Eu acho isso. Quanto é que vai ficar? Qual é os gastos que está tendo na Câmara, no SAAI, para gerir essa água lá? E qual é os maiores gastos, né? Conselho de queijo, motor? Esse daí é o questionamento, eu queria saber o gasto total. Uma das perguntas. É complicado, mas eu vou tentar retomar alguns pontos que eu já havia falado e que eu acho que, infelizmente, o cidadão não prestou muita atenção. Existe um gasto, sim, fixo no SAAI mensal. O nosso faturamento ele gira em torno de 230 a 250 mil reais. Esse valor faturado não é o valor arrecadado, eu acho que isso já ficou claro. Agora, valores específicos de quanto a gente tem gastado mensalmente, isso eu não consigo levantar para o senhor. O que a gente pode fazer é, numa próxima audiência, a gente pegar os últimos gastos dos 12 meses e separar por categoria. Olha, isso daqui foi gasto com manutenção do serviço de água, isso aqui foi gasto com manutenção ou reparo do serviço de esgoto. O que eu estou dizendo para o senhor e quero reafirmar aqui é que existe um gasto e que esse gasto tem se aumentado a cada dia que passa. As despesas que nós tínhamos no ano passado, esse ano elas são superiores.
superiores, a arrecadação continua a mesma. A arrecadação continua a mesma. Nós não tivemos reajustes no valor da tarifa mínima de água no ano de 2017 e no ano de 2018. A arrecadação continua a mesma. Queria dar só, Conadiel, só para prestar atenção, uma coisa rápida aqui também. Esse assunto meio em linguagem mais popular, né? O que eu entendi aqui pelo que o Alan falou é bem prático e é fácil a gente tentar fazer um exemplo disso aí. Eu dou um exemplo do salário até da vida particular da pessoa, né? Por exemplo, lá em casa eu conseguia viver muito bem com R$1.000. Quando eu era solteiro, eu casei, eu tive 2 filhas, tenho 2 empregadas e ando de carro hoje, andava de bicicleta. Então a demanda aumentou, a população aumentou, o gasto aumentou, as coisas ficaram mais caras. É isso que ele está tentando explicar, né? Então, se você tem uma pergunta específica em questão à audiência pública, beleza. Se quiser sair do foco, não sei se o presidente vai autorizar, que até então as perguntas são direcionadas e foi apresentada aqui a audiência pública para apresentação e esclarecimento sobre o projeto da taxa de aumento do esgoto de 20% em cima de 50%. Tá? Então eu queria pedir para o senhor presidente realmente direcionar e deixar que influísse bem mais no sentido da pauta da reunião, né? Para a gente ganhar tempo, que é o que a gente não está tendo muito. Não está tendo água e não está tendo tempo. Então temos que ter uma estratégia agora, e é uma preocupação do SAAI, é uma preocupação da prefeitura, dos vereadores, dos secretários, dos funcionários do SAAI, da prefeitura, e deixar aqui picuinhas políticas, a gente resolva isso na eleição. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria aqui de acrescentar alguma coisa no sentido da pergunta, como é que é o nome dele lá? Nadiel. No sentido da pergunta do Nadiel. Eu entendi o final da pergunta dele, e essa é uma questão que também nós precisaríamos de um esclarecimento maior a respeito. Porque o que nós precisaríamos? Nós precisaríamos aqui de uma demonstração da receita do SAAI, da despesa do SAAI. Eu sei que o SAAI aqui tem um gasto enorme com energia elétrica. E isso é uma dos maiores pesos que eu imagino ali daquela autarquia. Eu cito como exemplo o Corumbá. Corumbá, o serviço de água lá, ele vem por declividade, eles não gastam dinheiro com energia elétrica. E aqui em Badiane já é diferente. Se você não tiver lá os motores funcionando 24 horas por dia, a água não chega até aqui. Então parece que foi nesse sentido a pergunta do Adiel, né? Parece que foi nesse sentido. Então, seria bom se, eu não sei se o diretor do SAAI tem disponibilidade desse estudo nesse momento, mas se não tivesse, mandasse para nós. Por quê? Lógico que nós temos justificativas aqui plausíveis, mas quando se trata de aumento, é questão matemática, né? Nós precisaríamos de trazer isso para a matemática. Nós sabemos que nosso sistema de abastecimento de água e de coleta de esgoto ele já está exaurido, porque foi projetado para um determinado tempo, e esse tempo já superou-se em 11 anos. Então, a nossa cidade cresceu, a demanda por esse tipo de serviço cresceu. Eu fiquei aqui até imaginando como que esses loteamentos novos que foram abertos aqui foram aprovados. Eu não sei se o SAAI tinha que dar algum tipo de autorização. Se quando foram fazer essa autorização, será que já não
não fizeram essa previsão, naquele momento já de falar, ó, nós podemos aprovar o loteamento, mas nós precisamos aqui de fazer uma provisão de como é que nós vamos fazer para estender a rede de água, para estender a rede de coleta de esgotos para esse loteamento. Então, assim, nós sabemos que o empresário, ele vê o lucro do seu empreendimento. Isso está certo. Todo empreendimento você visa o lucro. Mas o poder público, ele tem que ter essa consciência antes de emitir essas autorizações. Por quê? Porque no final, quem paga a conta é o poder público. E é um poder público que pertence ao povo, que é custeado pelo povo. Então, é o que nós precisaríamos. Nós precisaríamos de números, né? Para nos dizer como está sendo gasto, o que está sendo gasto. Nós precisaríamos até, senhor diretor, eu não sei se o senhor fez isso, nós precisaríamos que tivesse tido uma auditoria no SAARE na administração passada. Porque muitas vezes nós estamos carregando uma culpa de uma administração que teve também a sua culpa. E hoje nós não temos como apresentar isso à sociedade. E temos que hoje conviver aí com um sistema que está defasado. Isso é notável, isso é visível. Por quê? Porque nós estamos tendo falta de água e nós estamos aí com um sistema de esgoto que está caótico e que pode nos trazer maiores problemas ainda. E o que é que acontece? Quando se fala em aumento, qualquer que seja o aumento, eu fiz uma conta aqui sobre a taxa mínima de água, que me parece que é R$ 26,15. É 26,60, né? Eu entendi que era 26,15, mas só para exemplificar. Se a taxa mínima de água é 26,15, que foi o que eu fiz aqui, se você paga 50% disso, você vai pagar R$ 13,07 de esgoto. Então o total dessa taxa daria R$ 39,22. Se aumentar em 20%, essa tarifa de esgoto sobe para R$ 18,30 e o total da conta para R$ 44,45. O que acrescentaria aí? R$ 5,23. Mas olha o que acontece. Para mim, tudo bem, mas eu estive conversando com um senhor aqui antes da sessão e ele me disse que ele ganha um salário mínimo, que ele paga R$ 600 de aluguel, que paga uma conta de água de cento e poucos reais, energia também de cento e poucos reais. Então, para essa pessoa, esse aumento de R$ 5,23 é muito grande, pesa muito no orçamento dessa pessoa. Então, é por isso que, quando se fala em orçamento, ou em aumento, nós temos que levar vários fatores em consideração. E com relação à tarifa de água, a tarifa de esgoto, em que se quer o aumento? Tarifa é preço público. Por exemplo, se eu gastei R$10 para fazer esse copo, com o tempo vai passando, eu vou gastar R$15 para fazer esse copo, esse mesmo copo. Então eu preciso de aumentar o preço do copo. Eu não posso vender ele mais por 10 ou por 2, que eu teria um lucro de 12, que eu teria um lucro de 2. Então é assim que acontece. Aí o que acontece? O que está querendo aumentar aqui não é imposto, não é tributo, é preço, é o preço do esgoto. É o preço para se coletar aquele esgoto que o SAAI está entendendo que está defasado. Porque é um preço que não há aumento há muitos anos. Eu não sei se o diretor do SAAI poderia nos informar quantos anos que esse preço está congelado. E nós sabemos
que os preços aumentaram de todas as coisas. Mas o que é que nós precisamos? Até para um desencargo de consciência, que nos fosse mostrado isso aí matematicamente. Para quê? Para que nós não ficássemos só em suposições e pudéssemos talvez até encontrar uma solução. Eu vi aqui a solução proposta pelo senhor prefeito, que de alguma forma traz uma certa melhoria no que foi apresentado. O senhor prefeito nos disse aqui que poderia aprovar a lei e passar-se a cobrar a partir do momento que os serviços para a melhoria do sistema de coleta de esgoto e de água fosse iniciado. Mas eu acho que é o seguinte, então nós poderíamos deixar para discutir essa lei naquele momento também. Né? Então o que acontece, senhor diretor? Como eu disse aqui para alguns colegas meus vereadores, essa questão é polêmica, porque ela atinge diretamente as finanças, o orçamento familiar. E o orçamento familiar, hoje nós sabemos que ele tem que ser gerido de forma rigorosa, porque senão nós não conseguiremos equilibrar receitas e despesas. Isso pode nos trazer uma grande dificuldade. Então a minha sugestão aqui é que nós pudéssemos avançar mais nesse tema, de forma a apresentar para a sociedade quais são as receitas e quais são as despesas. Eu ouvi aqui falando que a inadimplência para com o SAAI é muito alta. Se arrecada em torno de 230, ou seja, se o faturamento foi R$ 250 ou R$ 230 mil, parece que está havendo uma inadimplência em torno de R$ 50 mil, se foi bem entendido. Então o que nós podemos deduzir disso? É que as pessoas já não estão suportando pagar a coisa como está. Se já está havendo essa inadimplência tamanha, eu sei que dentre esses inadimplentes, tem aqueles que são inadimplentes, porque às vezes esquecem, às vezes não querem pagar mesmo, às vezes são meio... Mas existe, em sua maioria, aquelas pessoas que estão inadimplentes porque não conseguem fechar a sua conta orçamentária mensal familiar. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Nós sabemos que quando esse projeto de lei foi protocolizado aqui na Câmara, houve uma divulgação extemporânea, uma divulgação inaceitável de um projeto de lei que nós não tínhamos tido ainda o conhecimento e que foi divulgado, trazendo hoje essa dificuldade para nós. Porque quando foi divulgado, foi se apresentado que o aumento seria em torno de 70%. Até que nós conseguíssemos falar que o aumento pretendido era de 20%, isso nos trouxe uma dificuldade enorme. Por quê? Foi a maneira que foi divulgado. Então, hoje nós estamos aqui discutindo um projeto de lei com uma sociedade que não aceita, ou melhor, não concorda mais com o aumento de tarifas, de preços públicos ou de impostos. Por quê? Porque o retorno não é aquele que eu esperava. Mas isso não é só em nossa cidade, não é um privilégio nosso, não. É de todo o nosso país que assim está. As pessoas já estão desacreditando. Quando você entra com um projeto de lei dessa característica aqui na Câmara, com certeza isso vai ser muito polêmico, e é isso que a gente esperava mesmo, essa polêmica. Então essas audiências públicas são exatamente para isso.
são exatamente para que nós conseguimos encontrar uma solução. Por quê? Porque quer queira, quer não, a responsabilidade, se vai haver água ou não, se vai haver coleta de esgoto ou não, é nossa. É nossa como população. Não tem como nós nos afastarmos dessa responsabilidade, porque nós vivemos em comunidade. Agora, o que nós precisamos? De exigir, e é isso que nós estamos exigindo do diretor do SAAI, exige do prefeito, exige dos vereadores, um certo rigorismo no trato desses assuntos. Eu vi aqui propostas de aumentar aí 5%, 10%, 12%. O que é que nós precisamos de saber? É realmente há necessidade do aumento? E como que nós vamos saber se há necessidade desse aumento? Se nos forem apresentadas contas detalhadas de receita, de despesas, de gastos, é isso que nós vamos, é através disso que nós vamos saber. E se há necessidade de aumento, em qual percentual é esse aumento? Então, tudo isso são questões matemáticas que precisam ser discutidas. Nós não podemos tratar desse assunto de forma irresponsável, de forma como se isso não fosse minha responsabilidade enquanto vereador e enquanto integrante de uma comunidade que precisa ser uma comunidade ordeira, uma comunidade responsável. Eu não posso simplesmente, assim muitos gostariam, eu entendo, apenas de tratar esse assunto aqui sem pesquisá-lo detalhadamente, como nós estamos fazendo aqui. Muitos gostariam que nós já chegássemos aqui e já falássemos, não, eu sou contra o projeto de lei. E aí, eu na qualidade de vereador, eu tenho que tomar conta do patrimônio público. Essa também é uma das minhas principais responsabilidades enquanto vereador, representante de uma comunidade. Eu tenho que tomar conta do patrimônio público, mas para eu tomar conta do patrimônio público, eu tenho que fiscalizar de forma rigorosa aqueles que estão administrando o patrimônio público. Eu tenho de fiscalizar o SAAI de forma rigorosa, eu tenho de fiscalizar a prefeitura de forma rigorosa, eu tenho que fiscalizar a Câmara aqui de forma rigorosa. Por quê? Porque a Câmara recebe verba pública. A Câmara recebe em torno de R$140 mil todos os meses, que saem dos cofres da prefeitura municipal. Então, se eu quero exercer esse rigorismo com os prestadores de um serviço público que é água e esgoto, eu tenho que exercer esse rigorismo público dentro do órgão ao que eu pertenço. Então, é dessa forma que funciona. As coisas funcionam dessa forma. Nós precisamos de ter coerência, de ter transparência. E o que eu estou entendendo? Que com essa audiência pública, nós estamos dando transparência, mas precisamos ainda mais, de mais dados, para que nós possamos chegar aqui a uma determinada solução. É lógico, nós, vereadores, somos representantes de um povo, e de um povo que nós não podemos deixar de reconhecer, está cansado. Está cansado de pagar impostos, de pagar tributos e de pagar aumentos que não foi por esse povo criado. E isso está em todo o nosso país, está em nível nacional. E nós estamos vendo aí a todo momento nas mídias sociais. Então, senhor diretor, muito boa essa audiência pública. Eu gostaria que nos fosse apresentado esse dado, até uma sugestão que eu dou, porque eu sou forçado a reconhecer
que da maneira que o projeto de lei foi apresentado, ele não será aprovado. Eu estou falando porque eu já colhi aqui informação dos meus colegas vereadores, estou colhendo informações da nossa sociedade. Então, para o sucesso desse projeto aqui, nós precisaríamos de mais informações detalhadas. É o seguinte, nós não podemos deixar de reconhecer que nós estamos vendo, quer queira, quer não, apesar de alguns não reconhecerem, estão vendo a situação do SAAI, estão vendo como o SAAI foi tratado durante todos esses anos pelas administrações anteriores. Cada administração teve o seu ponto positivo, mas teve os seus pontos negativos e que implicaram no que está acontecendo hoje. Então, é um assunto que nós precisamos, senhor presidente, debater com mais profundidade. Nós precisamos de ver dados. Para quê? Não é para me convencer, não. É para convencer essa sociedade a qual nós representamos aqui dentro dessa Casa de Leis. E isso é uma responsabilidade imensa. É por isso que eu sempre digo, a responsabilidade de um vereador pode até não parecer, mas é uma responsabilidade imensa. Porque hoje está aqui o exemplo, hoje nós podemos aqui causar uma dificuldade se aprovarmos ou deixarmos de aprovar um projeto de lei de alta significância, porque de um lado está a administração pública nos dizendo que o nosso sistema de água e de abastecimento, de coleta de esgoto está defasado, que precisa rapidamente de intervenção financeira. E de outro lado está uma comunidade, como eu já disse aqui, que já não suporta mais os aumentos que ocorrem. Então essa seria a minha sugestão. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço, vereador. Volta a palavra à população. Senhor Daniel, Um adicional aqui na palavra do vereador Calindo, e também seria interessante, já que falou bem, muito bom os seus pontos, Calindo, a quantidade de casas que existe aqui na Betiânia, né? Santa Luz, todinho que funciona a água, e também como vai ficar aquela parte do lado de lá, que tem os hotéis, como é que vai ser cobrada essa taxa de esgoto? Porque se você for ver, não é entrada pelo cano para ir lá, já que eles têm poço. E aí, como é que é contabilizado isso daí? Isso que eu pensava. Quando os donos de pousada simplesmente optaram pela não utilização dos serviços de abastecimento de água, eles não necessariamente descartam o serviço de coleta de esgoto sanitário, até porque eles produzem resíduos. Então hoje dentro de Abadiânia, aqueles donos de pousada e hotéis que não consomem a água tratada do SAAI, mas que descartam os seus rejeitos, os seus derivados de esgoto sanitário nas nossas redes de condução, o nosso sistema, ele calcula em cima das médias de consumo do período que ele utilizava a água, e ao longo da história de consumo ele vai se auto-atualizando, então é cobrado uma tarifa no valor calculado em cima da média de consumo dele. Se a gente for levar ao pé da letra, o SAAI ele fica lesado porque muitas das pousadas, ao longo dos anos, foram se emancipando e aumentando de espaço geográfico e foram agregando mais quartos, mais banheiros, e o volume de esgoto foi ficando cada vez maior. Hoje um fator agravante lá da questão do bairro Lindo Horizonte é porque a drenagem das águas da chuva cai na sua maioria dentro da rede de esgoto. Isso gera uma complicação e um agravante terrível para a gente. Passa a palavra a Leila. Boa noite a todos. Eu, como funcionário público, às vezes até suspeito o que eu vou falar, né? Mas eu quero falar aqui hoje como consumidora. E eu acho que, como consumidora,
servidores, nós aqui temos os nossos vereadores representantes. Cada um de nós escolheu o nosso vereador aqui representante. Eu acho absolutamente desnecessária essa audiência pública. Mas também vejo por um lado muito carinhoso o prefeito querer ouvir as nossas opiniões. Mas diante que nós já temos os nossos vereadores aqui representados, eu tenho o meu, o Alan tem o dele, cada um de nós tem o nosso vereador aqui, eu acho que o nosso vereador que ia nos representar e votar por nós. Eles têm essa função de representar a gente, mas o prefeito carinhosamente quis ouvir a nossa opinião. Na minha casa nós somos 7 pessoas e eu pago um consumo, eu pago o que eu consumo lá. Tivemos falta de água, reduzimos o nosso consumo. E aí eu vi o Cláudio falando uma questão de 100 e poucos reais para uma pessoa ganhar um salário mínimo. Na minha casa, nós somos 7 pessoas, nosso consumo fica aproximadamente o que o Davi fez um cálculo de 50 e poucos reais. Eu acho que é a união que faz a força. Eu não tenho 31 milhões para doar para aumentar o abastecimento de água. Quem tem 31 milhões que vem cá e doe para ajudar. Já que eu não tenho 31 milhões de reais, R$7 na minha conta de água não vai fazer diferença nenhuma. Aí é que entra a união, faz a força. Aumenta 7 na minha, 12 na outra, 5, 3 na outra. A união que faz a força. E eu acho, admiro, parabenizo demais o trabalho do Alan, que está sendo transparente, do nosso prefeito. E deixo a vocês, vereadores, que estão aqui para nos representar. Pessoas inteligentíssimas, íntegras e que são consumidoras também. Eu acho desnecessária a nossa opinião, porque vocês nos representam. E eu acho que a união faz a força, a união da Câmara, com a união da Prefeitura, que vai fazer a diferença para a nossa sociedade. E eu acho que cabe a vocês, está faltando só 2, mas que são muito bem representados por vocês que estão aqui. Esse projeto é plausível, é uma coisa necessária, é igual o Clarinho falou, com o passar dos anos tem que aprimorar, tem que melhorar e gera gastos. Então, onde que vem esse gasto? De quem consome. Se a gente consome, a gente paga. Nós não vamos pagar nada além do que a gente está consumindo. Vai até apenas um reajuste do que a gente está consumindo. Muito obrigada. Obrigado, Leila, agradeço a sua participação. Muito bem lembrado, muito bem falado aí pela Leila, quando ela disse que nós somos os representantes do povo. Claro que sim. Imagina se todo projeto de lei a Câmara tivesse que reunir a população para estar conversando. Mas esse projeto, em especial, é o motivo até mesmo que o prefeito pediu essa audiência, para que a gente conduzisse ela aqui na Câmara, é devido ser um projeto que ele vai de encontro, pode-se dizer, com toda a população de Abadiânia. Porque aquele que tem alguma doença, que tem alguma enfermidade, ele necessita diretamente da saúde. Aquela criança que estuda necessita diretamente da educação municipal. E aquele que tem uma casa e que tem uma torneira, ele necessita diretamente da água, a qual, graças a Deus, aí, quase todos nós temos ela ainda em Abadiânia. Só uma consideração muito importante que o vereador Clarinho falou, a respeito, graças a Deus, para muitos de nós, esse aumento seria insignificante. Lá em casa temos 5 adultos, moramos lá, na casa da Leila tem 7. E assim tem várias outras casas. Se dividir essa despesa, com certeza ficará um valor bem irrisório aí para aqueles que vão pagar. Porém, nós temos que ver também, eu sou convicto, eu sou bem consciente de que toda melhoria é bom, que o SAAI sempre tem que melhorar, assim como todas as outras secretarias municipais. Porém, nós também não podemos esquecer aquelas famílias que sobrevivem de um salário mínimo ou menos e que tem crianças para cuidar, tem crianças para educar, tem aluguel para pagar, a água, a luz, e essas pessoas também comem, e a gente talvez um devido aumento pode tirar da boca de uma criança um alimento. Então, o vereador Clarinho disse, conversou com o senhor aqui na porta, e isso é muito importante, nós também devemos levar em consideração, e é por isso que nós queremos
ouvido a população, não o sim ou não do projeto, né? Assim como aqui hoje também não estamos votando esse projeto, mas sentindo a população, as dificuldades que ela tem, e esse também é o nosso papel, visitar as pessoas e saber o que um precisa e o que o outro precisa para poder sobreviver. Então temos que ter muito cuidado, muita cautela quando vamos votar um projeto de lei que vai de encontro com toda a população e, em especial, vai de encontro no bolso do pai de família que talvez vai deixar de comprar um remédio, comprar um alimento de uma criança para pagar essa conta de água ou essa conta de esgoto que vem aumentando. Mais alguém da população, algum vereador? Robson? Boa noite ao presidente, aos demais vereadores que integram a mesa, né, ao diretor do SAE, ao doutor Fabrício e todos os demais irmãos, né, abadianenses que estão aqui. E completo também especialmente aos ouvintes da Rádio Capivari. É o seguinte, o que eu pediria aos nossos queridos irmãos, amigos e vereadores que estão aqui, né, que é o Legislativo, que é o projeto encaminhado pelo Executivo, é que vocês sejam bastante sensíveis à questão social, porque é mais um tributo, né, mais um tributo que vai ser inserido e que a população de Abadiânia, na sua maioria, ganha um salário mínimo, né, e muitos estão desempregados. Então, que isso é um fator social de muita relevância, né, pessoas que tomam remédios, pessoas que tomam remédio de alto custo, né, de alto custo é bancado pelo governo, desculpa. Mas, enfim, a gente precisa olhar esse lado, porque é um lado importantíssimo, que a população de Abadiânia está de olho em vocês, né, democraticamente. Aqui não está ninguém contra o outro, né, nós somos todos irmãos, né, dependemos uns dos outros, né, aqui todo mundo se conhece, né, todo mundo sabe o histórico de vida de cada um, mas o que nós estamos querendo é resolver o problema de Abadiânia. Agora, quem pode resolver legitimamente isso é o nosso prefeito, né, que foi votado e foi colocado lá para isso. E vocês que vão decidir se vai ser legal ou não. Então nós confiamos em vocês, né, e pedimos muito que vocês pedissem a Deus uma direção, porque eu não tenho fórmula aqui, viu, Ana? Eu não tenho. Mas é o seguinte, eu gostaria de apresentar realmente, acho que todo mundo queria, né, uma forma plausível que fosse bom para todos. Mas nós já trabalhamos 6 meses do ano para pagar impostos, municipal, estadual e federal. O povo não pode colocar comida dentro de casa, certo? Que é uma coisa que a gente tem que olhar muito esse lado, sensibilizar com essa realidade. Então, é uma conjuntura toda que nós temos que olhar. Então, a forma é ótima, eu teria dela para vocês aqui, mas eu não tenho. Mas, eu, como representante, né, do povo, que estou aqui, como sociedade, como todos que estão aqui, quero dizer para vocês, vereadores, está na mão de vocês, e a decisão que vocês tomarem vai ser a nossa. E a população de Abadiânia estará de olho em vocês. Não por questões de como se diz, de alguma pressão, mas confiamos em vocês que vocês vão alcançar, encontrar a melhor solução, ok? Então, é isso que eu gostaria de deixar, agradecer a vocês e que Deus nos abençoe. Amém, vamos agradecer a sua participação. Vereadora Neuza. Então, boa noite a todos, é um prazer ver aqui a casa cheia, né? Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os demais vereadores, Alan, os profissionais que trabalham na prefeitura, no SAI, e eu quero dizer para vocês que as portas da Câmara continuam abertas para vocês. Então, que vocês nos ajudem a tomar essas decisões. Por quê? Nós precisamos de tomar decisões como foi lhe dita. É uma decisão que precisa de uma certa cautela, que precisa de ter um certo respeito à população. E eu também, da mesma forma como o Robson disse, eu não vejo ainda uma solução. Mas Deus vai nos iluminar. A solução vai vir. Aquela que for melhor para todos nós, abadianenses. Muito obrigada.
usar a palavra, eu quero desejar uma boa noite a todos aqui. Igual o Cravinho falou, foi relatado pelo senhor ali à porta. Um funcionário que trabalha na prefeitura também, o salário é vazado, cortou a gratificação, mora de aluguel, e ele pediu para olhar